Os pretos velhos caboclos, vamos todos saravá. Os pretos velhos caboclos, vamos todos saravá. Vamos pedir licença a Deus nosso Senhor para os trabalhos começar. Senhor do mundo, Oxalá, meu Pai, baixai, baixai na Umbanda, meu Senhor, e a nossa terra iluminar. Baixai, baixai na Umbanda, meu Senhor, e a nossa terra iluminar. Olá, amigo e amiga, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório, apresentador do Conto de Aruanda. Hoje nós estamos caminhando aí para mais uma publicação deste programa, em que nós vamos falar sobre filosofia e religião, prosseguindo aí nos temas que a gente já vinha tratando anteriormente. Eu quero lembrar que nós temos um e-mail, né? É contodearuanda@gmail.com. Quem tiver alguma consideração, algum comentário sobre os temas que a gente tratou, ou sobre conteúdos que a pessoa, né, o amigo e a amiga tem o interesse que a gente discuta, a gente pode enviar para lá que a gente vai lendo e vai encaixando aí dentro da nossa grade, né? Lembrando que o objetivo, né, desse programa, do Conto de Aruanda, não é falar de questões mais básicas, né, a respeito da Umbanda, aquelas coisas que fazem parte aí do dia a dia do terreiro, né? Dúvidas a respeito de desenvolvimento mediúnico, sobre a função de determinados elementos da ritualística da religião, sobre preceitos, né? Então, dúvidas sobre, sei lá, o que representa um banho de erva, sobre o que significa uma guia, né? Se o desenvolvimento mediúnico deve ser feito dessa ou daquela forma. Isso a gente não pretende tratar no trabalho, né? Conforme a gente vem sempre frisando. Isso não faz parte da linha editorial, né, do nosso trabalho. Até porque, como ressaltando, né, essas questões são interpretadas e são passadas para os adeptos, né, de cada terreiro da maneira característica, né, contextual a cada casa. Né? Cada casa interpreta e ministra esses ensinamentos de maneira característica, né? Então, se a pessoa tem esse tipo de dúvida, é importante que ela comunique, né, ou que aguarde, né, esses ensinamentos vindos da casa que frequenta, né, para evitar confusão, para evitar mistura de conceitos, né, ou mesmo para você não pular fases daquele seu aprendizado de uma vivência que é própria de cada terreiro, né? Então, o objetivo aqui é falar, conforme a gente frisou desde o primeiro programa, é falar a respeito dos sentidos, né, dos significados que nós podemos extrair, né, da nossa vivência como umbandista. Seja na condição de filho de fé, daquele indivíduo que senta lá na sua cadeirinha lá na assistência do terreiro, que acende uma vela dentro da casa dele, que reza para os guias, para os santos, para os orixás, que crê nisso e isso para ele basta, né, ter essa expressão singela de fé, assim como aquele outro que tem a sua vida templária, né, a sua vida dentro do terreiro, como médio, como cambone, como pai pequeno, mãe pequena, mãe de santo, ogã, enfim, as pessoas que ocupam cargos litúrgicos, né? Então, a ideia a partir do momento que somos umbandistas, né, qual é o significado, quais são os valores, né, para onde a Umbanda nos leva, né, por onde esse caminho espiritual pode nos levar.
E a ideia, inclusive, é muito mais levantar temas que nos levem a pensar, né? A ter perguntas, né? Levantar perguntas e estabelecer reflexões, do que também dar respostas, né? Fechadas e conclusivas para isso. Porque também o objetivo do programa não é ser uma pregação ou a expressão de uma doutrina, né? Não. A ideia é a gente compartilhar, né? Partilhar desse sentido religioso, né? Desse sentimento de fé em comum, e podemos discutir, né? Cada um, ao final de cada conversa dessa, a gente voltarmos, né? Para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos a respeito de qual é o significado e do como a gente tem vivido, né? Dentro da Umbanda, sendo umbandista, né? Inclusive, o motivo, né? Desse programa. A sua motivação veio justamente por conta do livro, né, Conto de Aruanda, quando eu estava escrevendo, e me veio essa ideia, né, de produzir esse programa breve, né, com breves episódios aí de no máximo meia hora cada um, para falarmos um pouquinho disso, né, e ampliar um pouco, né, da linguagem que a gente já tinha utilizado lá no livro, que conta a história da Clarinha, né, que desencarnou, acordou, né, despertou lá na Aruanda, num vilarejo, e todas as experiências que ela vai descrever lá, né? E a ideia é ampliar, né, o significado, né, o sentido da vivência religiosa, também por conta desse programa, né? Porque, como eu falei, tanto o livro quanto esse programa não tem o objetivo de expressar nenhuma doutrina, nem de esposar conceitos, né, doutrinas, filosofias, enfim, coisas que dizem respeito a uma determinada escola da Umbanda em específico, ou em nome de algum terreiro, seja ele qual for, né? A ideia aqui é expressar a experiência humana, né? A minha experiência, no caso, né? Que escrevi o livro, e poder partilhar isso e tentar despertar também, ou contribuir, né? Para aqueles que já têm também isso desperto em si, essa postura, né? De pensar, essa postura de reflexão a respeito da experiência religiosa dentro da Umbanda. E justamente falando de tudo isso, né, falando de pensar, de ter uma postura reflexiva, né, de extrair significados, hoje, em especial, a gente vai falar sobre filosofia e religião, né, dando continuidade aos temas que a gente já vinha tratando, né, sobre psicologia e religião, sociedade e religião, tudo isso como também um prelúdio, né, uma questão introdutória para depois a gente entrar e falar de maneira mais específica a respeito da Umbanda, né? A sua relação histórica, as várias tradições que compõem esse universo religioso, né? E vivências, né? Experiências mais ou menos comum, né? Que independente do terreiro que a gente frequente, a Umbanda nos leva a viver, né? Estão ali à nossa frente, que às vezes não são, vamos dizer assim, percebidas de maneira tão evidente, né? Mas quando a gente fala sobre filosofia e religião, fala a respeito dessa postura, né, de reflexão, de buscar esses significados, de buscar levantar perguntas, né, e buscar respostas, né, para essas expressões, para essas questões, na verdade, né, que são expressões tão centrais na nossa vida, né, da nossa vida em particular, mas também da vida dos seres humanos de maneira geral. A filosofia é o que nos leva, né? É um campo aí do saber que nos dá, que traz de maneira mais, vamos dizer assim, hoje, né? De maneira mais metódica, né? Mais estruturada, essa possibilidade, né? A filosofia que é entendida, né? Como a maneira, vamos dizer assim, né? De pensar a vida de forma racional, né? A razão de ser das coisas, né? A razão de ser da vida, né? Ela pode ser dividida, a gente pode entender aí a filosofia de duas maneiras, ou em dois momentos diferentes, né? O primeiro, que no meu entender, né, e inclusive de outros autores, pesquisadores, é onde surge, né, junto com a partir dessa atitude filosófica mais essencial, mais primordial, é onde surge o pensamento religioso, né, que é o homem, desde lá, logo quando ele atinge a condição de Homo sapiens sapiens, né, o homem que sabe, né. Então, ele já tomado, né, tanto de um aparelho, né, fisiológico, de um cérebro, né, que tem nas suas macroestruturas, né, já lhe dá a condição, né, de estabelecer pensamentos, né,
estruturados, pensamentos complexos, né, que lhe dá possibilidade de pensar a respeito de si mesmo, a partir daí também vão surgindo, né, as bases daquilo que vai ser o surgimento da religião, né, o surgimento das manifestações em comum também, né, as expressões de fé do homem também vão surgindo já a partir daí, né. E depois tem um outro momento, né, que as pessoas entendem, né, e inclusive mais academicamente, né, pensa-se a filosofia a partir das escolas gregas, né, dos pré-socráticos, né, e em diante, né, que é quando se pode, pelo menos aqui no mundo ocidental, né, no mundo oriental existe tanto essa divisão, né, as coisas não, tanto filosofia, religião, essas coisas não são tão distintas assim, isso é uma divisão que a gente faz mais aqui no Ocidente, né? Mas aqui para o Ocidente, a filosofia em si, para muitos, né, principalmente na área acadêmica, então ela é entendida a partir dos pré-socráticos, né? Quando eles procuram desvincular o pensamento, né, para se pensar, né, a origem das coisas, a origem da vida no planeta, né, a destinação do homem, né, por que a gente vive aqui na Terra, para onde a gente vai, enfim. Todas essas questões são tão profundas e tão centrais na nossa vida, desde os pré-socráticos, quando houve essa postura deles de pensar essas questões desvinculando-se dos mitos, né? Porque até então, assim como em todas as outras culturas mais primevas, né, buscou-se sempre interpretar a origem da vida, a origem do homem, a sua destinação, a partir dos mitos, né? E a partir dos pré-socráticos, então, eles procuram encontrar outras maneiras, né, de pensar e de descobrir o sentido da vida, né, se existe um Deus, por exemplo, né, questões aí que estão tão essenciais que a gente pode elencar, sei lá, quem somos nós, né, da onde nós viemos, para onde nós vamos, né, existe um Deus, existe vida após a morte, né, a origem da vida no planeta, enfim, são questões aí que tanto a religião quanto a filosofia se ocupam, né? Procuram a cada um a sua maneira e às vezes até de maneira complementar desenvolver, né? Existe um embate, né? Já que no mundo contemporâneo, né? Existe um embate hoje entre fé e razão, né? Eu havia falado no programa anterior, né? Quando eu falei sobre a secularização, aquela questão que há uma readequação, né, do sentimento religioso, né, das expressões de fé, um questionamento mesmo, né, da necessidade da fé e da religião na sociedade, né, fazendo com que crescesse, né, o número de pessoas que se dizem ateus, que se dizem que não tem religião praticante, né, ou que não tem uma religião declarada, que assume uma postura agnóstica, né, em relação ao entendimento da fé, né, do sentimento religioso. Isso faz com que, isso demonstra muito claramente, né, como que hoje existe esse embate, né, entre as questões da fé e da razão no nosso mundo. Primeiro por conta de uma série de conquistas, né, que eu também comentei brevemente, né, que hoje o homem já pode desfrutar, né, que dadas pela ciência, né, dadas por vários campos do saber que surgiram, né, a partir do momento que a religião, as religiões dominantes, mais no mundo ocidental, isso era uma coisa que estava mais centralizado na igreja, né, na igreja católica, quando saiu, né, da igreja católica o poder, a centralização do conhecimento, né, que ficava guardado lá dentro das suas bibliotecas, né, do seu material, né, intelectual, que era de propriedade da humanidade, mas que ficava retido sob o poder da igreja. Quando houve, né, conforme foi diminuindo, né, o seu poderio, né, e a sua acesse, né, sobre os governos, né, sobre as sociedades, os estados foram se tornando laicos, né, houve uma grande abertura, né, para o pensamento racionalista, né, que foi dando surgimento a uma série de outras escolas do pensamento, né? Isso fez com que o homem e a nossa sociedade atingisse, né, uma série de conquistas que hoje nós podemos desfrutar, né, e que até então eram veladas, né, eram até vetadas, né, pela censura religiosa, né? Então, hoje a gente vive um embate muito grande, né?
de como a gente pode acreditar, né? Como a gente pode dar sentido à nossa vida, né? Por uma coisa que é tão... Porque essa questão da fé, né? Do sentimento religioso, ele é uma coisa muito presente ainda, né? Em muitas pessoas, né? Talvez até na maioria das pessoas ainda, né? É uma coisa muito forte, só que ao mesmo tempo também o processo racional, hoje ele também é, né? Muito grande, né? Vamos dizer assim, muito atuante em nós, né? No nosso mundo psicológico, né? Na nossa atividade psíquica. Então, há um embate de fato, né? Diante, né, de tanto conhecimento, de tantas coisas que hoje a vida nos oferece, né? E às vezes até a impressão, né, cruel que a gente tem da realidade que nos cerca, né? Circundados, né, como nós somos, pelas notícias muitas vezes ruins que nos chegam, né, que a gente está sempre acompanhando pelos veículos da mídia, né? Então a gente acaba entrando numa onda de ceticismo, né, numa onda de racionalidade que às vezes caminha, né, essa racionalidade às vezes para um polo negativo, né? E a fé, o sentido religioso, ele acaba esmorecendo em nós. Então hoje esse embate, né, que a gente acaba vivendo aí, né? E isso é uma coisa que é um desafio mesmo, né, que a gente tem. Ter, né, cultivar o sentimento religioso por meio dele, né, que é por meio desse sentido, por meio dessa fé. Né, religioso que eu digo não é, eu acho que é importante deixar isso claro, né, quando eu falo tanto aqui de sentimento religioso, não é necessariamente um sentido religioso, um sentimento religioso que a gente absorva, né, e que a gente adote sem nenhum questionamento, de nenhuma fé, de nenhuma religião em específico, né? Eu estou falando de uma coisa que é muito nossa, né? Que a maneira, essa fé, esse sentimento religioso que nós temos, mas que faz parte da nossa expressão, né? Então não é necessariamente simplesmente a absorção, né, de uma série de crenças, de discursos, de postulados, né, até de dogmas que a gente absorva de qualquer religião aí que faça parte do meio em que a gente vive, né, ou da família que a gente nasceu, enfim, e tenha que, vamos dizer assim, adequar isso dentro da gente. Não, é aquilo que a gente sente dentro de nós, né, e que não necessariamente não casa, pode ser que não case num todo com aquela fé que a gente recebe de fora, né, com aquele credo, com aquela coisa que a gente adote externamente, né. Então, quando eu falo do sentimento religioso, eu estou falando dessa experiência íntima, né? Desse sentimento de fé, de busca por Deus, né? Busca pelo sagrado, de ter esse contato que a gente vive na nossa intimidade, né? Independente de qualquer lugar que a gente esteja, de qualquer condição. É aquilo que a gente vive dentro de nós mesmos, né? Assim como a razão também, né? Esse sentimento, o racionalismo, né? Essa maneira crítica, né? Que a gente desenvolveu, né? Até uma capacidade cerebral, uma capacidade psíquica que a gente tem, que também é muito importante para a gente poder viver de maneira equilibrada, de maneira saudável, né? Na vida, principalmente nos dias de hoje. Então, como encontrar, né? Como manter, ter uma visão crítica, ter um saber racional e ao mesmo tempo dar espaço, né, para que esse sentimento, para que essas coisas que não podem ser totalmente absorvidas, né, totalmente compreendidas, né, pela racionalidade, né, que escapam e muito, né, de maneira muito gritante até, né, as questões da racionalidade, né, como dar um caminho para elas, como tê-las dentro de nós como uma força que também nos direcione, né, nos impulsione para uma vida feliz, né, para uma vida de equilíbrio, de saúde, né, saúde física, saúde psicológica e saúde espiritual, né. Como dar, né, esse caminho, né? A religião hoje, conforme eu falei também no podcast, né, passado, no programa passado, a religião, eu vejo a religião hoje, né, as crenças religiosas, como tendo esse o seu principal desafio, né? É como adotar, né, como acolher esse homem contemporâneo, né, que somos nós, e como ela pode dar essa expressão, né, como ela pode dar a esses homens um caminho, uma maneira para expressar isso, né, para expressar o seu sentimento religioso, mas sem que ele abandone também,
né, essa visão crítica também do mundo, né, a sua condição racional, né, e a fé, ela precisa, vamos dizer assim, utilizar-se de elementos para poder também percorrer esse caminho, né, dentro da alma humana, né, para poder também se desenvolver, né, para não esmorecer, porque eu entendo que ela é uma força também viva, ela é uma força atuante, que é importante para o homem poder manter o seu equilíbrio, né, a sua estabilidade, né, interiores ao longo da sua jornada existencial, né. A fé, o sentimento religioso, ele é muito importante para isso, né. E a filosofia hoje ela tem também um campo aberto, né, que procura pensar isso, né, estudar as religiões, né, do seu ponto de vista histórico, do seu ponto de vista de discurso mesmo, né, de crenças, de pontos de crença, né, e entender o que há em comum entre elas, né, que é a área da filosofia da religião, né. Hoje já existe também essa abertura, né, também num passado, né, assim como a psicologia, né, também num passado a filosofia, ela, também por conta dessa valorização do saber racional, ela durante um tempo também, vamos dizer assim, colidiu, né, com o processo religioso do ponto de vista de procurar estabelecer relações totalmente racionais, né, em compreensões totalmente estruturadas, né, pela racionalidade para entender a alma humana, né, para entender as expressões do homem, né. E hoje também já há, né, uma abertura também por parte da filosofia em criar um diálogo, né, em estabelecer um diálogo com a religião, né. Até mesmo porque mais recentemente a gente vem observando aí, né, pela neurociência, né, enfim, por outras áreas do saber que vem se desenvolvendo, de que a fé, né, alguns credos religiosos, né, algumas expressões, algumas disciplinas, né, algumas coisas que são colocadas pela religião, hoje, né, tem, vamos dizer assim, até mesmo pela ciência, né, tem tido algum tipo de respaldo, né, a partir do momento que algumas áreas da ciência buscaram estudar e tentar compreender, viram que elas não são, vamos dizer assim, às vezes disciplinas, né, são maneiras de entender a vida totalmente desprovidas, né, de um senso racional, né, de um senso estruturado, né, de pensamento. Não, que elas têm também uma maneira, a sua maneira própria, né, mas tem uma maneira também, vamos dizer assim, estruturada de propor ao homem algumas disciplinas que possibilitem a ele construir coisas no seu mundo interior, né? Construir valores, construir hábitos, né? Que são saudáveis e que se provam ao longo da vida, né? Então hoje a gente vê lá, né, por exemplo, o pessoal que estuda oncologia, né, que estuda a psicologia clínica, sabe de como que a fé religiosa ela é importante para pessoas que passam, né? Por exemplo, pela história, né, pela experiência de ter um câncer, né? Como que o processo de recuperação pós-cirúrgica dessas pessoas que têm uma fé, que têm uma vivência religiosa, ela se dá de maneira muito mais célere, né, do que as pessoas que não têm, né, uma fé religiosa, né, que não tem um lugar para expressar esse sentimento religioso, de simbolizar, né, essa experiência de maneira religiosa e expressar ali, né, na vivência que ela faz dentro enfim, de qualquer credo que essa pessoa tenha, né. E pensando nisso também, fazendo a ponte, né, com a Umbanda, eu entendo que a Umbanda ela se expressa acima de tudo como uma ideia, né, que mais pra frente a gente vai poder desdobrar isso daí, e uma ideia que também, que por decorrência, né, dessa ideia, a gente observa também a Umbanda como dotada, né, como uma expressão de valores, né, que também são distribuídos, são ofertados aí, né, aos seus adeptos, né, aos seus filhos de fé. A partir desses valores também existe a construção de uma ética, né? A partir também dessa ética existe a elaboração, né, um direcionamento, né, de uma interação social que o adepto umbandista ele desenvolve, né, uma maneira de ver e de interagir com esse mundo, né? E do ponto de vista mais subjetivo,
A Umbanda ela também se expressa, essa ideia que a Umbanda ela se expressa também de maneira simbólica e imaginária, né? E portanto psicológica, né? No mundo interior do seu adepto, como uma forma de manifestar, né, de expressar a sua espiritualidade, né? Que o seu adepto tem de manifestar essa relação com o sagrado, né? É muito interessante, né, a gente pensar isso, né? A filosofia, enquanto a filosofia ela trata, né, de questões aí sobre a existência humana, né, como, por exemplo, o passado, o presente e o futuro, a psicologia ela vai ajudar a compreender, né, essas fases da existência, né? Como, por exemplo, a infância e a juventude, né, tudo que diz respeito a isso, né, do ponto de vista psicológico, a questão da vida adulta, né, da maturidade e depois da senioridade, né, a terceira idade, a melhor idade, como diz o pessoal, né. Do ponto de vista da sociedade, a sociedade é o campo no qual os homens vivem, né, passam a pensar, né, a viver, né, a pensar a si mesmos e o mundo que os cerca, né? Então a gente procura respostas, né, a gente procura se ajustar, né, e se adaptar aos desafios que a vida nos propõe, né? Tudo isso a gente faz em sociedade, né? Então, e a Umbanda, né, como religião, ela expressa todas essas questões, né? Ela reflete, né, nas suas proposições, né, naquilo que é transmitido para os seus adeptos, né, ela reflete uma ideia, né, ontológica, né, vamos dizer assim, né, em termos da existência humana, ou seja, de passado, presente e futuro, né, da vida humana, da nossa vida. Ela procura dar uma explicação para isso, uma ordem, né, uma ordenação para essa questão, assim como ela também expressa dentro da religiosidade, né, enfim, das atividades, né, dos seus rituais, das vivências que a Umbanda nos propicia. Ela também contém, né, essa expressão das fases da existência humana. Eu até comentei um pouquinho disso no outro podcast, né, quando eu falei lá da simbologia, né, da criança, do caboclo e do preto velho, né, que é justamente a infância, a maturidade, né, a vida adulta e a senioridade, né, a sabedoria. E a Umbanda também, uma questão interessante, ela reflete através das místicas, né, da maneira simbólica que as suas entidades têm de se expressar, né, por meio dos médiuns, né, daqueles adeptos, né, que são justamente a maneira do homem interagir na sociedade, né, são aquelas personas, né, que são justamente as entidades, né, que se manifestam ali, né, que tem uma maneira muito típica, né, muito peculiar, né, bem arquetípica até, né, desses espíritos se manifestarem, né. Então as crianças, né, os pretos velhos, os caboclos, como eu falei, mas também a gente pode pensar em outras linhas de trabalho que vieram depois, né, como os baianos, os pretos velhos, os baianos, boiadeiros, marinheiros, né, e outros que tem, né, várias casas por aí, tem linhas diferentes a mais do que essas que eu falei, mas para falar assim, talvez dessas são as mais conhecidas, né? Então, eles expressam, né, esse sujeito social também, né? Essa forma que o homem tem de se expressar, né, utilizando, né, de recursos. Cada um também tem suas expressões, vamos dizer assim, né, os seus conteúdos psicológicos, né? Também arquetípicos, né, que se expressam por meio de cada uma dessas manifestações, né, e todos eles nos mostram, né, cada um a sua característica, de valores, né, de expressões mesmo, íntimas, que compete a nós como umbandistas, né, nos apropriarmos delas, né, para que a gente possa viver melhor, né, na sociedade, para que a gente possa viver melhor na família, para que a gente possa viver melhor conosco mesmo, né? Então, essa é uma questão muito, muito interessante, né? Porque a Umbanda, ela vai nos oferecer, né? Ela oferece a cada filho de fé, que, como eu falei, desde aquela pessoa que senta lá no terreiro e que reza na sua casa, acende a sua vela lá para os seus santos, para os seus orixás ali que ele acredita, até o zelador de santo, né? O pai de santo. A Umbanda oferece a cada um desses filhos de fé a possibilidade de se encontrar consigo mesmo, né? De realizar essa experiência que é pessoal, né, com o sagrado, e identificar
essa sua verdade singular, né? Aquilo que é só do adepto, que é só seu, né? Que ela é inefável, ela não pode ser totalmente explicada através de um recurso racional, né? E não pode também ser comunicada inteiramente com palavras, né? A Umbanda, ela dá ao indivíduo essa possibilidade, né, de se apropriando desse imaginário e agir melhor em relação a si mesmo, em relação ao outro, né, e ter esse encontro com o sagrado de maneira singular, de maneira específica, né, para si mesmo. Isso é uma questão muito interessante, né? A Umbanda, ela não interdita, né, o acesso ao sagrado por meio de um terceiro, né? Então, de um texto, né, de um códice, né, ou de uma pessoa que vete, né, na verdade, né, que cerceia a liberdade da pessoa de ter esse encontro com o sagrado. Não, ela propicia ao indivíduo ter essa possibilidade, essa abertura de ter um acesso integral. Aqui ele desenvolver em si, enxergar dentro de si quais são essas verdades, né, quais são esses valores que ele precisa desenvolver dentro de si, né? E que são trazidos a eles por conta desse imaginário que faz parte da religião, que se expressa principalmente por conta da manifestação dessas entidades, né? Da simbolização delas, né? E só para deixar claro, quando eu falo de manifestação, não estou falando só ou necessariamente dessa manifestação mediúnica da entidade, né? Estou falando de toda interação que você possa ter com ela como um filho de fé, desde um ato singelo de oração até o transe mediúnico, né, para aqueles que têm essa vivência, né, e que é importante, né, ter tanto uma vivência como outra, né, as duas são bastante importantes, né, para cada um dentro da sua necessidade. E por fim, né, falando dessa questão filosófica da Umbanda, eu acho que cabe, né, a gente ter um pensamento final nessas breves palavras aí, uma pergunta, né, um questionamento para levarmos, né, para nós mesmos, né, para nós que somos umbandistas, né, o que a Umbanda é para nós, né, o que a Umbanda é para nós, como nós entendemos a Umbanda, como nós sentimos essa vivência na Umbanda, né, no que a Umbanda tem nos ajudado a sermos uma pessoa melhor. Acho que são questões que são importantes a gente refletir e levarmos, né, para a nossa semana aí, essa reflexão, né? Ser umbandista, né? Estar sendo umbandista, vamos dizer assim, né? Estar vivendo hoje como umbandista. O que tem colaborado para a minha melhora como ser humano, né? O que a Umbanda tem me oferecido em termos de vivência para ser melhor, né? Esse eu acho que é um pensamento básico aí, né? Para a gente poder identificar e nos aprofundarmos, né? Dentro do entendimento da vivência como umbandista e podemos, justamente no desdobramento aí dos próximos diálogos, aí, das próximas partilhas que a gente tiver, entendendo, né? E poder entrar um pouco mais nisso. Porque se a gente não tiver essas reflexões que são tão básicas, né? Entender, né, para onde a Umbanda está me levando, né, onde eu posso chegar com a Umbanda, né, se eu não tiver esse tipo de reflexão, fica difícil a gente construir justamente aquilo que eu falei desde o primeiro trabalho, né, desde o primeiro programa, que é justamente a gente poder construir uma ética, né, entender a proposta de vida que a Umbanda nos traz, né, e entender como ela pode nos fazer melhor. Então fica aí essa pergunta, né, o que a Umbanda é para mim? Né, e no que ela me ajuda a ser melhor. É importante a gente pensar nisso, vamos levar essa dúvida aí conosco, para inquietar mesmo, para fazer com que a gente nos obrigue, né, a trazer para o nosso consciente, para o nosso